Olá! Neste vídeo você vai conhecer as aplicações e ver como funciona um dos instrumentos mais interessantes de um curso de fenômenos de transporte, o tubo de Venturi. O chamado efeito de Venturi tem esse nome devido ao físico italiano Giovanni Battista Venturi. Em 1797, ele concebeu um dispositivo no qual um fluido, ao passar por uma diminuição na seção transversal do tubo por onde escoa, tem a sua pressão diminuída e a sua velocidade aumentada. Este princípio poderia ser então usado para calcular a velocidade do escoamento através da medida da pressão em dois pontos do tubo de Venturi. Neste caso, antes e na menor seção do Venturi, chamada de garganta. O efeito de Venturi é usado em muitas aplicações práticas da engenharia. Dentre elas, podemos citar misturadores. Neste caso, na garganta do Venturi é despejado um fluido que precisa ser misturado ao fluido escoando. Medidores de velocidade. Os tubos de Venturi são bastante usados por não requererem partes móveis. Portanto, são bastante confiáveis e baratos quando comparados a outros tipos de medidores. Promover a vazão em sistemas de ventilação. Com o uso de tubos de Venturi, a vazão de ar é amplificada nestes casos. E como funciona um tubo de Venturi para medição de velocidade? Escolhe-se dois pontos no tubo de Venturi. O ponto 1 antes da garganta e o ponto 2 na garganta. Escreve-se a equação da continuidade para os dois pontos. Considerando um fluido incompressível, como um líquido, ela fica então V1A1 é igual a V2A2. Em seguida, escreve-se a equação de Bernoulli. Como os pontos estão na mesma altura, a equação é P1 sobre γ mais V1 ao quadrado sobre 2g igual a P2 sobre γ mais V2 ao quadrado sobre 2g. Ao resolver as duas equações ao mesmo tempo, a velocidade V1 pode ser calculada em função apenas da geometria do Venturi, do peso específico do fluido e da diferença de pressão entre os pontos 1 e 2. Como nos escoamentos reais, as hipóteses simplificadoras embutidas na formulação da equação de Bernoulli não são 100% verificadas, usa-se o coeficiente de descarga do tubo de Venturi. Ele é um fator que relaciona a velocidade fornecida pela equação de Bernoulli com a velocidade real do fluido escoando. Nós podemos fazer uma simulação a elementos finitos do escoamento em um tubo de Venturi. Esta é a malha que será usada. Nós podemos especificar as vazões de entrada e de saída como condições de contorno. Uma vez que o cálculo tenha sido realizado, nós podemos olhar os detalhes do que acontece quando um fluido passa por uma geometria como essa. Note o aumento da velocidade na seção do Venturi, bem como a diminuição da pressão. Com este tipo de análise, você pode estudar diversos detalhes do escoamento. Por exemplo, depois de passar pela garganta, há um aumento na seção transversal e zonas de recirculação, assim como turbulência. Logo, normalmente não se faz a medição de pressão depois da passagem pela garganta, e sim antes. O curso de Fenômenos de Transporte do Labosilla tem vários simuladores, e dentre eles, o simulador de tubo de Venturi. Neste caso, você pode alterar diversas variáveis e acompanhar ao longo do tempo o que acontece com os termos envolvidos nas equações. Por exemplo, para 60% da abertura de válvula, um nível de pressão de metade do permitido no simulador e considerando as perdas de carga, a queda de pressão verificada na garganta é de um pouco mais de 10%. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e aproveite para acionar o sino de notificações. Até a próxima!